Olá, meus amigos, boa noite. Começa mais uma super live do Papo de Fé especial convidados. E hoje, gente, com o coração transbordando de alegria, né? Vocês sabem que eu sou muito apaixonada pelas nossas lives do Papo de Fé. Hoje com a nossa querida apóstola Lígia Fará, uma mulher que tem feito um trabalho lindo. Tem, sim, ó, é um nome que há muitos anos, gente, é uma mulher assim que se destaca mesmo, né, no povo de Deus, como uma mulher que faz a diferença, uma mulher que é conhecida pela sua alegria. Eu conheci a pastora Lígia e me apaixonei por ela já faz alguns anos. E eu falei, eu não posso deixar de convidar essa abençoada que já está aqui com a gente. Pastora Lígia, já vou te chamar. Tô contando que eu te conheci, me apaixonei. Hoje mesmo falava sobre isso com ela. A alegria dela me contagiou, a maneira com que ela conduz a palavra de Deus, a vida com Deus. Isso chamou muito a minha atenção. E chegou o tempo, chegou o dia, o grande dia da gente receber essa maravilhosa aqui no Papo de Fé, que eu tenho certeza que vai trazer uma palavra do céu para as nossas vidas, algo direto do coração de Deus. E vocês vão se apaixonar, pode escrever o que eu estou te falando, com aquela voz doce, meiga, acolhedora. Ela é uma mulher assim, ó, de fibra, uma guerreira do Senhor. Gente, sejam muito bem-vindos. Boa noite, estou muito feliz que vocês estão chegando. Vamos chamando todo mundo, vamos compartilhando a nossa live. Vai aquecer o coração de vocês, viu, gente? Mais uma live aqui do Papo de Fé para motivar a gente, para dar aquela injeção de ânimo, de coragem, de ousadia. Vai ser lindo, lindo, lindo. E é tudo para você, tá? É tudo para abençoar a sua vida. É tudo para te conduzir a um caminho do milagre. É tudo para te ajudar. É tudo para te fortalecer. É para você. É para você, para sua família. Vem com a gente. Vem com a gente. Não fique de fora. Não perca essa oportunidade. Gente, nós temos essa oportunidade nas mãos. A gente não pode desperdiçar. E olha, eu já quero orar para a gente chamar a nossa convidada, porque eu tô assim com muita expectativa, eu tô com o coração acelerado para ouvir pastora Lígia, apóstola Lígia. Então, pode colocar, se você puder, coloque a mão sobre o teu coração, feche os seus olhos. Nós vamos orar para começar. Pai, no nome de Jesus, hoje é dia de vitória, hoje é dia de céus abertos, hoje é dia de conquista, é dia de sobrenatural aqui na nossa live, Deus. E eu quero declarar que todos que passarem por aqui sairão de forma diferente, sairão cheios de fé, sairão fortalecidos para vencerem mais uma semana, sairão daqui cheios do Teu Espírito Santo, sairão curados, libertos, restaurados. Que o Senhor mova os céus e a terra, que o Senhor, Deus, visite a necessidade do coração de cada um que está aqui, para que eles saiam revestidos da sua armadura, Senhor. Visita cada família aqui representada. Senhor, o Senhor é um Deus que realiza sonhos. O Senhor é especialista em ressuscitar sonhos e trazer vida para as nossas vidas. Tenha liberdade. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toma o teu lugar. No nome de Jesus, abençoa a vida da apóstola Lígia, essa mulher maravilhosa, uma referência para nós. Que ela seja canal do céu aqui na nossa live. Que o Senhor possa também surpreendê-la e honrá-la de forma poderosa, sobrenatural. Ela e toda a sua família, a Raíssa, que é uma linda, uma querida, seu filho, o John, Senhor, o seu esposo, gente, sua netinha, agora mais um netinho que está a caminho, Senhor, toda a sua casa, que eles prosperem a 100 por 1, no nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos chamar nossa convidada, porque tem algo do coração de Deus para nós. Deixa eu chamar a nossa apóstola, linda, maravilhosa. Oh, meu Deus, que céu, gente! Que alegria! Ai, meu Deus, que linda! E aí, Babi, que saudade, hein, menina? Ai, Tanto gente! tempo! Ai, meu Deus! Gente, faz tantos anos e olha, Faz muito como tempo. marcou a minha vida te conhecer. Como Glória a marcou quando eu Deus.
te amei, me apaixonei. Eu falei, gente do céu, que mulher é essa? De Deus, de Deus. Ai, Gente, eu fiquei assim. Olha, quando eu comecei aqui nas redes sociais, eu estava compartilhando, né, com o pessoal. O teu nome já estava aqui no meu coração. Eu falei, tem que chamar a amém, apóstola Lídia. amém, amém. Foram dias que nós vivemos sobrenatural de Deus, viu? Naquele nosso encontro foi marcante e marcou, né? E acompanhando você pelas redes sociais, vendo as lives, eu falei, Deus, que tremendo. E eu já quero, olha, falar logo. Primeiro eu pensei que eu ia ministrar na série do Florescendo no Deserto, né? E aí eu comecei, eu estudei, eu fui a fundo e tal. Aí depois a Rosana veio e falou assim, não, apóstola, você vai ministrar à noite, é no Papo de Fé. Aí eu falei assim, mas eu fui tão abençoada por esse título, Florescendo no Deserto, que eu falei assim, falei com o Fábio, falei, não, Fábio, domingo que vem, então eu ministro na igreja, falando de Florescendo no Deserto, porque entrou tanto dentro do meu coração. E eu sei que esses são temas, as lives, elas têm sido tão abençoadoras. Eu tenho assistido e eu tenho visto, sabe? Como é tremendo receber uma palavra profética, você receber uma palavra, sabe, que muda o nosso momento. Nós precisamos disso, principalmente nesses dias de hoje, né, Babi? Como nós precisamos, e esse instrumento, né, a internet, as lives, a gente usando ele para o reino de Deus, ele é incomparavelmente abençoador. Não tem nem como falar. E assim, sem dizer que termina trazendo essas conexões. Meu Deus, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Quando eu soube que era você, que como eu me lembro, gente. Ai, Já jura, tem um gente. tempo, a gente lá dentro daquela van, a gente conversou. Gente, foi bênção demais, foi bênção. Amo a Liana, amo a Liana. A Liana é uma amigona, sabe? Eu falo para ela que o sorriso dela, a forma que ela sorri, que ela é escandalosa, falo que aquele sorriso traz cura. A Liana foi um canal de bênção mesmo, por nos conectar, por trazer essa conexão. Sou grata a Deus pela vida dela, Eu pela sou sua suspeita para casa, falar. pela sua vida, pela sua família, fica acompanhando. Cara, bênção demais mesmo. Não, e eu comentei com ela que a gente já tá aqui, ela deu aquele grito dela. Eu falei com Ai, ela eu sou semana suspeita. passada também, Eu toda tive com ela, animada. foi sábado. Sábado eu estive com ela. E aí, gente, cada vez que. A Liana, ela assim, é uma amiga, uma irmã, é família já. Nossa, eu Ela é amo bênção tanto, a gente demais. viaja junto, tá sempre junto. E, gente, ela é aquilo ali, ela é o que é. Ela é o E é que uma é. referência. Ai, gente, e como ela faz essas conexões? Eu acho tão lindo o Exato. trabalho dela também. Quero deixar Glória a registrado Deus. que ela vai assistir, ela assiste Com depois, sabe? certeza. Na hora ela diz que ela É. não consegue. Uma hora ela assiste, ela vai ver o quanto nós amamos a vida dela. Ai, gente, muito Glória bênção. a Deus. E a apóstola, assim, que delícia saber que o Florescendo no Deserto, né, gerou frutos aí também, abençoou a igreja. Que Tá bênção, gerando. que Estou com a lindo. palavra ardendo dentro do meu coração. Dá até vontade de falar dela aqui. Oh, Deus, oh, meu Deus. Ai, glória a Gente, que Deus. bênção. E quando Deus faz é assim, né? Às vezes Deus queria ministrar isso no teu coração, independente de estar no Florescendo, no Papo de Fé. Independente. Ai, gente, e quando eu for a Brasília, eu quero ir te dar um abraço de novo, Nossa, por pessoalmente. Ai, vou favor, amar. por favor, por E a favor. Raíssa, gente, estou apaixonada pela Raíssa, Pois apóstola. é, eu vi essa conexão, eu falei, nem sabia dessa conexão de vocês. Minha filhotinha do Ai, coração. linda. Princesa, princesa, É, gente. Clarinha, tô acompanhando Clarinha nos stories aqui. Maria, Ai, coisa mais linda. nossa vida aqui, nossa alegria. E E agora, agora mais um anjinho, né? A caminho. mais um bebê, Jesus amado, coração não aguenta de tanta alegria, de tanto. Não sei nem falar, porque ser vó, meu Deus do céu, ser vó é algo assim
do céu, é um presente de Deus mesmo. Cara, família é tudo, não tem como. Não, e eu Família é fiquei, maravilhoso. eu preciso comentar, né? Eu fiquei encantada com o chá das amigas da Clarinha. Eu Ai, acompanho daqui Jesus, tudo. Eu foi falei, muito gente, bom. essa é a apóstola Lígia, que eu conheci, gente. Ela é isso aí, é Exato. caprichosa, é mãezona, acolhedora, é divertida, é animada, é de Deus. Ah, eu tô Eu aqui, eu amo, fico amo babando. mesmo. Eu amo, amo. Eu sempre falo, as pessoas que eu amo, cara, elas estão na minha vida e eu posso dar a vida por elas, porque realmente meu coração é assim, é esse coraçãozão mesmo. Não tem para onde ir, não. Ai, apóstola, que linda, fica à vontade. Meu coração assim tá transbordando de alegria, de amor, Amém, de amém. expectativa. Quero te ouvir, tô com saudade de te ouvir. O papo de fé é todo seu, pode conduzir Amém. da maneira que o Espírito Santo colocou no teu coração. E no final ali a gente, né, encerra e tudo, mas quero te deixar em casa. O papo de fé é Amém. Estou em seu. casa. Estou Tá em em casa. casa. Estou me sentindo literalmente, sabe, em casa com vocês. Você é do meu coração, que eu coloquei lá, amo demais, é verdade. Nossa, Deus sabe. E eu sei que grandes coisas estão por vir e a gente ainda vai viver muita coisa aí junto. Glória a Amém. Deus, glória a Mas hoje, Deus. sabe, Babi, quando eu fiquei sabendo que era um papo de fé, eu até comentei com algumas pastoras, eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra de fé, eu preciso trazer uma palavra de fé. E logo, né, a gente ali na conversa, Deus falou comigo para falar sobre a viúva de Naim. Uma palavra que eu já ministrei alguns tempos atrás, e Deus foi trazendo essa palavra no meu coração, e esses dias todos eu fui atrás, eu fui olhar de novo, eu fui estudar, e como a palavra de Deus se renova a cada dia, como vem uma revelação nova. E assim, eu fui tão ministrada por essa palavra, que hoje eu quero compartilhar com vocês que estão aqui na live, com vocês que vão ver depois, porque vai ficar gravado. Então, assim, é uma palavra de vida mesmo, de vida, e uma palavra para pessoas normais, uma palavra de encontro mesmo com Deus. Então, a Bíblia fala sobre essa viúva, né, de Naim, uma viúva que estava na cidade de Naim, e fala que Jesus ele estava chegando com os discípulos dele e uma grande multidão chegando na cidade de Naim. E quando ele chegou na cidade de Naim, ele viu um enterro acontecendo com uma grande multidão, né? E a Bíblia fala que quando ele olhou para aquele enterro, ele teve compaixão daquela viúva, sabe? E ele foi ao encontro dela. Ele partiu ao encontro daquela viúva. E ali ele, né, teve um momento com aquela viúva e ela, sabe, realizou um milagre na vida dela. E eu quero falar sobre essa história hoje com vocês. Hoje eu quero falar desse Jesus que vem ao nosso encontro, desse Jesus que tem compaixão, desse Jesus que, sabe, se identifica com a nossa dor, desse Jesus que pode fazer a diferença na nossa vida. E eu fico vendo que esse milagre de Jesus, junto com a viúva de Naim, é um pouco diferente dos milagres que Jesus costuma fazer. Que a gente viu um cego gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus foi lá. A gente viu uma mulher, sabe, invadir uma multidão e tocar em Jesus, e aí ela atraiu a atenção de Jesus. A gente viu uma mulher invadir uma casa, um jantar, para derramar um óleo ali nos pés de Jesus, para ela ter a vida dela transformada. E nesse caso da viúva de Naim, foi totalmente diferente. Foi Jesus que foi até a viúva. E eu acredito que hoje, e nesses dias, nós temos
pessoas que estão sentindo muitas dores e elas precisam que Jesus vá ao encontro dela. E eu quero falar hoje para você que está aqui. Aquela viúva, ela estava num momento de dor, um momento de perda, ela já tinha perdido o marido dela, ela estava enterrando o único filho dela, então aquela viúva estava sem esperança, aquela viúva estava no fundo do poço, ela estava no vale mais profundo, numa solidão, numa depressão, e Jesus foi ao encontro dela. E eu já quero declarar e decretar: olha, não importa a situação que você esteja hoje, o vale, a dor, Jesus vai encontrar você. Jesus vai encontrar você onde você estiver. Não se preocupe. O texto fala, Jesus olhou para aquela mulher. Hoje, nessa noite, sabe? Nesse dia, nessa segunda-feira, Jesus está olhando para você. Jesus está enxergando a sua dor. Jesus está enxergando você nesse quarto escuro. Jesus está enxergando você no meio desse diagnóstico de morte. Jesus está enxergando você e ele está olhando para você. Eu quero falar algo sobre o olhar de Jesus. Gente, olha, eu quero que nós acordemos, eu me coloco muito. Nós precisamos acordar e entender que Jesus, ele não é homem, que ele olha para quem tem muitas curtidas, para quem tem muitos seguidores, para quem é muito badalado, para quem é estrelinha hoje, para quem é isso, para quem é aquilo, para quem tem condição. Não, aquela mulher não tinha nem nome. Aquela mulher não foi Ruth, aquela mulher não foi Isabel, aquela mulher não foi Maria, aquela mulher não foi Ana, aquela mulher foi só uma viúva. Aquela mulher não precisou ter uma posição social para Jesus olhar para ela. Eu acredito, na Bíblia não fala, mas eu acredito que Jesus olhou para aquela mulher porque o coração dela, ela não abriu a boca, mas o coração dela olhou para Jesus primeiro. E eu quero te convidar hoje, olhe para Jesus, porque os olhos dele estão inclinados para você, os olhos de Jesus estão fitos para a sua vida. Então, aquela mulher, ela não precisou ser relevante, aquela mulher não era da alta sociedade, e Jesus foi ao encontro dela. Eu quero declarar isso hoje na sua vida, não importa quem você seja, não importa o seu sobrenome, não importa o seu nome, não importa a sua classe social, não importa da família que você veio, não importa, Jesus está olhando para você. Não importa se é sabe, no caminho de um enterro, não importa se é com um laudo na sua mão de morte, de câncer, não importa se é um casamento que parece que vai acabar, não importa se é com filho, não importa a sua situação, não importa se você está fraca na fé, não importa se você nunca foi numa igreja, não importa. Jesus hoje está dando essa palavra para você, como ele encontrou aquela viúva e ele estabeleceu algo sobre a vida dela. Eu declaro e decreto que hoje Jesus está encontrando com você. Jesus está parando, Jesus está mudando o caminho dele para encontrar com você e vai estabelecer uma conexão na sua vida que vai mudar, que vai parar esse enterro, que vai parar essa palavra de morte, que vai parar essa situação que você está vivendo. Você hoje vai receber, sabe, a visita do Senhor Jesus. Hoje você vai receber, sabe, a visita daquele que pode transformar a sua vida, daquele que vai mudar a sua história. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fiquei tão empolgada aqui que eu quero falar. Jesus enxergou aquela mulher. Independente de qualquer coisa, Jesus enxergou aquela mulher. E a primeira coisa... Me perdoa, gente. Aquela primeira coisa que Jesus fala com aquela mulher, eu acho que é o que define, sabe, Babi, esse papo de fé. Ele fala assim, não chores. Meu Deus. Hoje,
quando eu estava escrevendo essa palavra, estudando essa palavra de não chores, foi tão forte no meu coração. Essa palavra, sabe, de não chores. É uma palavra que define fé. Não chores, nesse momento, era igual fé. Foi um papo de fé que Jesus teve com aquela viúva. Aleluia. Sabe, quando Jesus chegou até ela e falou assim, olha, vamos ter um papo de fé hoje? E eu quero começar o meu papo de fé com você. Não chores. Não chores. Agora, como que você fala para alguém que já perdeu um marido, que está ali com um único filho sendo enterrado, que está olhando para trás e não está vendo nada, e chega alguém e fala assim, não chores? Que loucura é essa? Qualquer pessoa ia falar assim, Jesus, deixa ela chorar. Deixa ela desabafar. Gente, o Fad, né, meu esposo, o apóstolo Fad, ele é muito centrado, muito assim, eu me lembro bem que no enterro do meu pai, eu sou a caçula da minha casa, e assim, eu sou temporã, então a minha idade para minhas irmãs é assim um pouco bem distante, então minhas irmãs, elas já são bem mais velhas, eu tenho idade de algumas irmãs, que eu tenho idade de ser filha delas. Então, assim, ele com aquele todo cuidado com as minhas irmãs, com os meus irmãos, para não passar mal, ele virava assim para mim e falava assim, Lígia, não chora. Não chora, não chora. E eu tinha vontade de olhar para ele e falar assim, eu quero gritar, eu quero... Você não está entendendo? Meu pai morreu, eu tenho o direito de chorar, e você vem me falar para no enterro do meu pai não chorar? Entendeu? Então, eu vivi essa coisa de ouvir, no momento da sua dor, no momento da sua luta, alguém falar, não chora. Não chora, porque nós vamos passar isso junto, porque você precisa hoje estar aqui, estar dando um testemunho para os seus irmãos, estar abraçando os seus irmãos. Então, imagina aquela viúva. Eu estava ali, eu tinha meus irmãos, eu tinha meu esposo, eu tinha, sabe, o meu filho, eu tinha tudo, e eu ouvi um não chora, e aquele não chora, ele, falei assim, ficou louco. Agora, você imagina aquela mulher que não tinha nada, muito diferente da minha situação, ela estava perdendo tudo, estava enterrando tudo dela, e alguém chegar para ela e falar, não chores, não chores. E eu quero colocar para você, que quando Jesus falou para ela, não chora, o filho dela ainda estava no caixão. O enterro estava acontecendo, porque eles continuaram andando. Se você pegar o texto lá de Lucas 7, 11 a 17, você pode ler o texto. O enterro estava acontecendo e Jesus falou, não chora. E hoje eu quero falar para você, o enterro, o cortejo pode estar andando, os diagnósticos de morte podem estar chegando, sabe? A sua vida pode estar no fundo do poço, sabe? Você pode hoje estar, sabe, sem nada, não sei qual a sua situação, tudo isso pode estar acontecendo, mas hoje você tem uma palavra de Deus, não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus para a sua vida. Não chores. Você quer um papo de fé comigo? Não chores. Eu não estou aqui como essa multidão que está com você para passar a mão na sua cabeça, para falar, tadinha, perdeu o marido, perdeu o filho, oh, coitadinha, como é que vai ser? Jesus não está aqui para nos fazer vítima. Jesus está aqui para nos fazer vencedores. Não chores. Não chores, porque se você tiver fé, se você obedecer, eu tenho um milagre para a sua vida. Então, a palavra hoje é essa, não chores. Esse não chores é um posicionamento de fé. Esse não chores é você crer que Deus pode mudar a sua história. Esse não chores é que nada ainda tenha mudado ao seu redor. Tudo pode estar caindo aos pedaços, mas Deus está falando com você, vai mudar. Vai acontecer. Não se preocupe, você não tem azeite, você não tem nada, mas você já tem uma palavra. Vai lá e pega vasilhas emprestado. Um profeta liberou uma palavra sobre a sua vida. Vai lá e obedece. Não chores, é obedecer.
Não chores, é a fé sendo materializada na sua vida. Não chores, a palavra que Deus tem hoje para você é não chores. E não é somente esse não chorar, entendeu? Já de você se expressar, de colocar... É não chores, é um posicionamento. Gente, eu nasci aqui em Brasília. Eu sou candanga, nasci aqui mesmo, mas as minhas raízes são profundamente nordestinas. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos nordestinos. Então, eu tenho dentro de mim essa coisa que o nordestino tem, que o brasileiro tem, sabe, de ir mesmo morrendo, a gente vai. E eu fico imaginando que quando Jesus falou, não chores para essa mulher, ela deve ter feito assim, respirou, passou a mão assim, arrumou os cabelos dela, falou assim, amém, não é para eu chorar, então o que é para eu fazer? Hoje Deus está querendo uma posição sua, e eu fico imaginando aquela multidão chorando, aquele povo chorando, e falando, você ficou doida? Você vai ouvir esse Jesus aí, que chegou aqui, e agora manda você parar de chorar, e você vai parar de chorar? Nós temos que ser uma geração louca. Nós temos que ser uma geração doida, nós temos que ser uma geração radical, nós temos que parar de ser água com açúcar, nós temos que parar de só ouvir falar, nós temos que ser essa geração que Jesus fala, não chores, o mundo pode estar acabando, todo mundo pode estar morrendo. Você fala, respirei fundo, e aí? Parei de chorar, Jesus. E agora? Como é que vai ser? E agora? Estou aqui do seu lado, vamos embora. Então, nós somos essa geração, não chores. É um ato de fé, um posicionamento. Levanta dessa cama, você que está aí. Levanta dessa depressão. Levanta, pega esse diagnóstico e começa a declarar sobre ele. Essa é uma palavra do homem. Esse é o diagnóstico do homem para a minha vida. Mas o diagnóstico que eu creio é Deus, que por causa das suas pisaduras, eu já sou sarada. Por causa da sua... Ele já sarou toda, ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Ele é o meu Deus, ele está comigo, eu não estou só. Eu não sou ninguém, ele não me esqueceu, ele está comigo cada dia da minha vida. Isso é o não chores, isso é você se posicionar diante. Apóstola, mas você não sabe o que está acontecendo, você não sabe, olha, o velório está andando daqui a pouco, o caixão vai descer e eles vão enterrar. Não se preocupa com o velório andando. Não se preocupa com o velório andando. Se preocupa hoje em obedecer. Se preocupa hoje em tomar um posicionamento com Deus. É hora de fé? Nós estamos falando de fé? Então vamos ter fé. Fé, sabe? Ela é para quem se posiciona. Fé é para quem fala, ó, rapaz, hoje todo mundo está indo para o norte. Se Deus mandar eu ir para o sul, eu vou para o sul. Vamos para o norte, eu vou para o sul. Gente, está todo mundo indo para o norte, eu vou para o sul. É posicionamento. É você falar assim, Deus, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui até o final. Tu mandou eu ficar, eu vou ficar. É você posicionar em Deus, é você crer naquilo que você não vê. É você ter convicção de coisas que não existem. Se Deus está falando, simplesmente obedeça. Sabe, você precisa exercitar a fé. Você precisa entrar com a fé. Muitas vezes a gente quer um milagre. Muitas vezes a gente quer, sabe, as bênçãos. Nós queremos a providência. Nós queremos, sabe, tudo. Nós queremos, porque nós somos assim. Nós queremos pedir Deus isso, aquilo. Mas existe antes do milagre, gente. Antes do milagre, existe um posicionamento. Antes da ressurreição, existiu uma cruz. Existia uma cruz, e antes da cruz existia um Getsêmani, com uma palavra, quando Jesus falou assim, se puder, passa de mim esse cálice. E Deus falou assim, vai. E ele foi. E ao terceiro dia ele ressuscitou. A gente vibra com a ressurreição, a gente vibra com o terceiro dia. Mas eu quero falar para você que antes do terceiro dia existia uma cruz e um Getsêmani. Existiu uma cruz e um Getsêmani, essa geração preguiçosa de fé, essa geração que aprendeu a querer receber
tudo, um evangelho que só a graça, isso, você é vencedor, você é isso, você é aquilo. Mas você também precisa ter fé. Você precisa se posicionar como vencedor. Você precisa se posicionar como cabeça e não cauda. Sai lá de trás e vem para frente. Sai de trás das malhadas e vem para frente, porque a tua hora chegou. A tua hora chegou. Você quer o milagre, não se importe mais com as circunstâncias. Sabe? É aquela visão aqui, ó. Não, é a visão, ó, foca, esquece o que está acontecendo aqui na periferia, esquece, sabe, esquece da sua dor, esquece do diagnóstico, esquece do seu problema, esquece que a sua empresa está falando, esquece e foca em Deus. Foca em fé. Deus, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça, Deus? É para não chorar? Eu não vou chorar. É para eu ir atrás de vasilhas vazias? Eu vou atrás de vasilhas vazias. É para eu fazer um bolo com a última farinha que eu tenho? Eu vou fazer um bolo com a última farinha que eu tenho. É posicionamento. Fé. É ter um papo de fé. Tem que ter a coragem de se posicionar. Tem que ter a coragem de se posicionar. Gente, pensa. Uma mãe vendo Jesus, chegando perto dela, um filho, ela já deve gritar, sabe, lá do meio, ela vendo Jesus indo com a multidão, Jesus tinha acabado de curar ali atrás, na outra cidade, ela ia já gritar, Jesus, cura o meu filho, ressuscita o meu filho. Ela ficou calada e ela recebeu uma palavra, não chores. Ela podia ter falado, Jesus, pensa bem, não chorar. Poxa vida, Jesus. Verdade. Mas ela não falou nada. O texto não fala nada. Ela não abriu a boca hora nenhuma. Fecha a sua boca. Fecha a sua boca. Fecha a sua boca e para de murmurar. Fecha a sua boca e para de perguntar por que você. Fecha a sua boca e para de falar que Jesus não te vê. Fecha a sua boca. Sabe? Está na hora de você fechar a sua boca e ouvir, abrir o seu ouvido para ouvir o que Jesus está falando para você fazer. Sabe? Abre os seus ouvidos para você ouvir a voz de Deus. Muitas vezes o que ecoa, sabe, nos nossos ouvidos, na nossa vida, no nosso redor, é a nossa voz, é a voz do eu, é a voz da alma, é a voz do que está do lado, é a voz do vizinho, é a voz do que, sabe, não faz nada e está te criticando. Para de ouvir essas vozes. Para de ouvir essas vozes. Fecha a tua boca e ouve. Ouve a voz do Senhor. E hoje a voz de Deus para a sua vida é: não importa o que você está passando, não chores, não murmure, não vá para a caverna, não entre em depressão. Não, siga, espera em Deus. Tudo é perfeito no tempo de Deus, sabe? Para você obedecer, requer fé. E fé requer obedecer. São duas coisas que andam juntas, ligadas. Não adianta você falar, eu tenho fé, mas você escuta, sabe? Deus falando para você fazer algo, Deus falando para você entregar algo, Deus falando para você renunciar a algo, Deus, sabe, te dando um comando, Deus te dando uma direção, e você não ouvir, e você fala, não, mas eu tenho fé. Fé é aquele que obedece a palavra de Deus. Fé é aquele que está doendo, está machucando, e você está onde Deus mandou você estar. Fé é você não estar vendo nada, você não vê situação mudada, você não vê nada acontecer e você está lá. E Deus vai fazer um milagre na minha vida. Deus vai fazer isso acontecer. Você está lá profetizando sobre o vale de ossos secos. Você está lá, vai nascer um exército desse lugar. Vai surgir um exército desse lugar. Não quero saber. Só precisa de uma palavra de Deus para nascer um exército nesse lugar. E o texto, ele continua falando que teve uma hora que, quando eu imagino, Jesus falou com ela, não chores. Ela respirou, parou,
fez o que Deus falou para ela fazer, que Jesus falou para ela fazer. Aí Jesus foi lá, onde estava o cortejo, onde o pessoal estava andando com o caixão, e Jesus tocou no caixão. Jesus tocou no caixão. Jesus não tocou no jovem que estava morto. Jesus não tocou no morto. Jesus tocou no caixão. Aí fala, Jesus tocou no caixão e as pessoas que estavam carregando o caixão pararam. Eu quero te falar algo. Antes de Deus ressuscitar os seus sonhos, as pessoas que estão levando ele embora para ser enterradas, Jesus vai tocar e com um toque elas vão ter que parar. Oh, Jesus glória. hoje está parando os seus inimigos. Jesus hoje está parando aqueles que estão levando para ser enterrados os seus sonhos. Jesus hoje está parando aqueles que estão levando a sua esperança. Jesus tem o poder, com um toque, basta apenas um toque de Jesus parou aquelas pessoas. Aquelas pessoas podiam falar assim, não perturba que não, tem hora, tem outro enterro. Tem outro enterro, a gente tem que enterrar esse, mas tem mais 3 para ser feito. Só que eu quero falar algo para você. Quem está carregando os seus sonhos? Quem está levando os seus sonhos embora? Quem está querendo enterrar os seus sonhos? Existe um mais poderoso do que ele. E com apenas um toque dele, o processo de morte tem que parar. O processo de morte tem que parar. E eu decreto que hoje Jesus está tocando naquilo que está levando os seus sonhos embora. Nas pessoas, nos seus inimigos, nas palavras que você mesmo profetizou. Hoje Jesus está tocando e falando, para esse enterro. Para esse processo. Inferno, esse processo vai ser parado. Eu estou ordenando, para. Hoje Deus está dando um basta no seu sofrimento. Hoje Deus está dando um basta naquilo que foi tirado de você. Hoje Deus está dando um basta. Deus está falando assim, para. E eu quero que você precise entender que é Deus que tem esse poder. Às vezes a gente espera homens, a gente espera pessoas, a gente espera quem está do nosso lado, a gente espera as pessoas fazerem algo por nós. E hoje eu quero te falar, só Jesus pôde parar aquele enterro. Tinha uma multidão com ela. Ela estava lá. E ela não pôde parar o enterro do filho dela. Mas Jesus, com apenas um toque, ele parou. Porque quando Jesus entra na nossa equação, quando Jesus entra na nossa história, é a voz dele que prevalece. É a voz dele, sabe, que faz a diferença. É ele que fala, para. Dentro daquele caixão, dentro daquela caixa, estavam os sonhos daquela mulher, estavam sendo levados. Eu não sei em qual caixa estão os seus sonhos. Eu não sei, sabe, se está numa caixa que está debaixo da sua cama e você falou, deixa lá, não quero mais. Eu não sei qual caixa, se já foi jogada no lixo. Não sei qual caixa que está, sabe, aquilo que você ama, aquilo que você perdeu, eu não sei. Eu só sei te falar, não importa a caixa, não importa o caixão, não importa quem esteja levando, pode ser as pessoas mais poderosas, pode ser as pessoas mais valentões, não importa quem seja o seu inimigo. Jesus hoje tem uma palavra para o seu inimigo. Oh, meu Deus. Para. Esse processo, hoje, eu estou parando ele. Deus está parando os seus inimigos. Chega. O recreio acabou. Jesus está falando para o inferno. O recreio acabou. Chega. O que está fazendo ela chorar acaba hoje. O choro dela durou uma noite, mas eu sou alegria pela manhã. Eu estou trazendo alegria para ela. E aquele enterro simplesmente foi parado. E eu acho tão incrível esse processo que Jesus fez com essa mulher, essa cura interior, sabe?
tudo que Jesus, como Jesus tratou essa mulher com tanto amor, com tanta compaixão, com tanto carinho, que aí ele chega, ele fala para aquele jovem que estava dentro daquele caixão, ele fala assim, ó, levanta-te. Deus hoje está falando para os seus sonhos, levanta-te, levanta-te, sonhos, levanta-te. Sabe, eu estou dando a condição para vocês terem vida. Eu estou dando as condições. E fala que aquele jovem começou a conversar. Com quem que ele conversou, gente? Com Jesus. Foi com Jesus que ele conversou. Jesus está hoje conversando com os teus sonhos. Jesus hoje está trazendo vida para os teus sonhos. Jesus está trazendo vida para a tua alma. Jesus está trazendo vida para onde tinha sido diagnosticado morte. Jesus está trazendo vida para o teu casamento que estava morto. Jesus está trazendo vida para a tua história. Jesus está entrando com vida. Jesus é Jesus, não é você que está falando com os seus sonhos. Primeiro é Jesus falando com os seus sonhos. Jesus, antes de entregar o filho para aquela mulher, ele falou, ó, levanta-te, sou eu que estou te dando uma ordem. Sou eu, o Todo-Poderoso, aquele que tem a chave do inferno, dos céus, aquele que tem o poder de ressuscitar, aquele que tem o poder de fazer a tempestade parar, aquele que tem o poder de fazer os ventos acalmarem. Eu hoje estou falando com os teus sonhos. Eu hoje estou falando com o que estava morto. Eu hoje estou falando com aquilo que estava trazendo angústia para a tua alma. Eu estou falando, a palavra vem de mim. Falando Deus, quem impedirá? A porta que Deus abre, quem fecha? A porta que Deus fecha, quem abre? É Deus que hoje está falando com seus sonhos. É Deus que está falando, levanta-te, levanta-te. Levanta-te, a ordem está sendo declarada e sendo, sabe, processada do céu para a sua vida. Aquela mulher não falou nada, até agora ela está calada, ela não falou nada, ela só está vendo Jesus. Deixa Jesus agir na sua vida. Para de querer ficar se metendo, para de querer ser Sara. Para de querer ficar Janagá, para de querer gerar Ismael para trazer confusão na sua vida. Fica calado e deixa Deus agir. Deixa Deus falar. Deixa Deus profetizar sobre a sua vida. Deixa Deus profetizar sobre os teus sonhos. Levanta-te. A palavra é levanta-te, sonhos. Levanta-te, menino. Levanta do que está morto. Bora para fora. Acabou esse tempo. Acabou. O povo que estava te levando para a morte, o povo que queria te enterrar, os teus inimigos eu já parei. Os teus inimigos eu já falei para eles, chega. Satanás já tem uma palavra, o recreio acabou. Os teus inimigos não são mais teus, são meus. Deixa eles falar que vão continuar levando esse caixão para a cova. Duvido, porque eles têm que obedecer. E Deus falou para aquele sonho, para aquele menino, levanta-te. Depois que Deus falou com ele, Deus pegou ele pela mão e ele entregou. Ele entregou para aquela mãe. Ele entregou para aquela mãe. Eu quero falar, Deus vai entregar na sua mão. Deus não é homem, não é, sabe, não é a sua força, não é, sabe, a economia do Brasil, não é, sabe, quem você pensa, é Deus. Deus está pegando a tua vitória, a tua bênção, o teu sonho. Deus está mudando, é Deus, e Ele está entregando nas suas mãos o que estava morto, vivo. Deus está trazendo uma restituição para a sua vida. Deus está, sabe, falando assim, ó, toma, vale a pena me obedecer. Eu não falei, não chora. Porque eu consigo ver aquilo que você não vê. Eu consigo ver além. Eu é quem sei. Os planos que eu tenho feito ao teu respeito. Sou eu, são planos de bem e não de mal para a tua vida. Então basta você crer, você obedecer, você, sabe, aceitar, você esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E eu quero te falar que nesse interim, Deus vai parar
o processo fúnebre. Deus vai parar. Deus vai falar para os teus sonhos. Levanta-te, volta à vida. E Deus é Deus que vai devolver os teus sonhos nas tuas mãos. É Deus que vai te restituir. É Deus que vai te dar além do que você possa pedir, pensar ou imaginar. Sabe? Deus vai te dar. Aquela mulher, ela entrou ali para um enterro, sem nada, sabe? Ela ia sair dali sem nada, mas Deus entrou na história dela, ela obedeceu, Deus fez um milagre e ela saiu de lá, não só com o filho dela, mas com o testemunho que fala que a história se espalhou e hoje, há quantos anos depois, mesmo sem saber o nome dela, nem do filho dela, nós estamos aqui em pleno 2021, numa segunda-feira, 9 horas da noite, falando da viúva de Naim. E eu quero falar e eu quero declarar, não importa o que você está passando, você vai ter a restituição. E eu quero te falar, vão passar os anos, vão passar as gerações, e se você crê, você vai ser uma mulher, que a sua família, a sua geração, ela vai falar de você por muitos e muitos anos. Amém? Glória a Deus. Aleluia, que forte, que palavra do céu, minha amiga. Olha, Glória a assim, Deus. me renovou. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, olha, eu fui observando os comentários, todo mundo recebendo, foi de Deus, que palavra forte. E eu confesso que mesmo conhecendo a história, mesmo já tendo ouvido pregações sobre ela, eu nunca ouvi dessa maneira. Glória a Sabe, Deus. como a palavra de Deus é viva, ela se renova, como a palavra de Deus ela vem de encontro a momentos da nossa vida de forma diferente e é vida para a nossa vida. Eu estou assim, impactada. Eu falei no início da live, gente, que ia ser forte. Falei para Glória a vocês. Deus. Glória a A apóstola Deus. não está de brincadeira, não. Glória a Ela é Deus. no azeite. Ela Glória a fica no Deus. Eu quero azeite. estar nesse azeite mesmo. Glória a Gente, que Deus. forte. Sabe, enquanto você ministrava, É. eu fiquei assim, ó, pensando, né? Quem nunca se perguntou, né, por que Jesus não chegou antes? Não é verdade? Exatamente. É. Quem nunca se perguntou assim, por que Jesus não chegou antes desse menino morrer? Por que Jesus não chegou ali antes de todo esse sofrimento? E às vezes a gente está diante de lutas, de tribulações, a gente se pergunta isso, Jesus, por que eu estou passando por isso? Isso, para que me deixar sofrer tanto? Hoje mesmo eu fiz uma live à tarde, e aí eu estava falando sobre isso. A questão, o fato da gente passar por lutas, dificuldades, não tem nada a ver com a nossa fé, com a gente estar firme com Deus. O sol está sobre o justo e o injusto. Não tem Exatamente. jeito. A diferença está na maneira com que a gente passa pelo problema. E a gente tem que parar de ficar perguntando para Deus o porquê, o porquê, o porquê. E a gente precisa começar a dizer assim, ó, Senhor, muito obrigada, porque mesmo diante desse problema, eu tenho o Senhor para restaurar a minha vida, a minha fé, para renovar as minhas forças. Isso. Porque as pessoas, minha amiga, elas se sentem, porque estão passando por lutas, dificuldades, elas acham que Deus abandonou. É Elas esse acham que o Senhor evangelho que as pessoas pregam hoje, que é um evangelho muito raso. As pessoas só querem o milagre, eles não querem o processo, eles não entendem que faz parte, eles não entendem o que é florescer no deserto, eles não querem nem saber de deserto, que os desertos fiquem só lá, sabe, no Velho Testamento, que o povo passou pelo deserto. Eu passar por deserto é uma geração muito preguiçosa de fé. É uma geração que não quer ter fé, é uma geração que quer os milagres, mas não quer, sabe, passar pelo processo do milagre acontecer. Então, é isso que eu vejo muito hoje. É bem assim. E é uma pena, porque o tempo de Deus é perfeito e o tempo da espera é precioso. É porque a gente é imediatista, é ansioso, quer ver tudo no nosso tempo. A gente acha que a gente é Deus. A gente quer ser o Deus da nossa vida. A gente quer dar ordem em Deus, minha amiga. A gente quer dizer para Deus, Deus, o tempo é agora, eu quero agora. Por que não é agora? E olha que a Sara interessante, se manifestando, né? bem assim, e sabe o que me fez lembrar essa palavra? Eu achei muito legal, eu queria até dividir, te ouvir até em relação a isso. Eu lembrei de alguns episódios em que parecia que Jesus estava chegando atrasado, mas não estava.
Porque ele é o dono do tempo, ele tem propósito para todas as coisas. E a gente vê, assim, a gente ouviu a história da viúva de Naim, né? E Jesus chegou quando o velório, né? O enterro estava com velório não, o enterro estava acontecendo, a cerimônia fúnebre lá, né? Levando o caixão do menino. E parecia assim, meu Deus, Jesus chegou, mas o menino já está morto, né? Olha só. Aí depois eu lembrei do episódio da filha de Jairo. A menina ainda não tinha morrido. Jairo foi até Jesus. Jesus, ó, vamos lá, vamos, né? Vou contextualizar com as minhas palavras assim, ó, Jesus, vamos lá antes que seja tarde. Mas aí no meio do caminho passa uma mulher do fluxo de sangue, muda toda a rota de Jesus. Jesus chega, cadê a menina? Já estava morta. A impressão que dá, Jesus se atrasou, né? Jesus chegou muito tarde. E aí depois eu lembrei da história de Lázaro. Jesus amava Lázaro, amava aquela família. Mas quando Jesus soube da notícia, mas ainda demorou 2 dias para sair de onde estava. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias, gente. Aí a Marta chegou a ponto de dizer assim, ó, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Exato. Então, olha que interessante. Só que de todas essas histórias a gente tira uma grande lição. Para tudo tinha um propósito. E o cenário desfavorável... Gente, entenda uma coisa. Deus não precisa de cenário favorável para mudar a nossa história. Nunca precisou. Então, ainda que você esteja vendo tudo dando errado, ainda que pareça que esteja morto há 4 dias, ainda que... Gente, Deus não precisa de circunstância favorável, de cenário favorável. Deus precisa de aliança. Isso. Deus precisa de gente firme, firme com Ele. Deus precisa de fé, de coragem, como a apóstola falou aqui. Deus precisa de pessoas dispostas. Não é gente preguiçosa na fé, é pessoa disposta a obedecer, a ouvir. Ainda que não esteja vendo, a gente não precisa ver nada. A gente precisa crer. Exatamente. E a gente precisa entender nessa questão de tempo, a nossa conferência de mulheres de 2022 é justamente no tempo de Deus. E eu estou estudando muito sobre o tempo de Deus. Nós precisamos diferenciar o tempo cronos, que é o cronômetro, que é esse tempo horário, que é o nosso dia a dia, sabe? Ele é diferente do tempo de Deus, que é o tempo Kairos, é o tempo que Deus, sabe, é determinado para que todas as coisas aconteçam. Então, nós precisamos tirar da nossa cabeça que é no nosso tempo e começarmos a entender que é no tempo de Deus e descansar em Deus, não é na hora que eu quero. Para de querer, sabe, trazer Sara de novo, sabe, para de querer contextualizar Sara de novo. Não é no seu tempo. Se você tem uma promessa, espera em Deus. Se você, sabe, tem uma palavra profética, espera em Deus. É o tempo Kairos, é o tempo de Deus. É esse tempo que a gente tem que viver. É esse tempo que a gente tem que aprender. Esperei com paciência, esperei o tempo Kairos de Deus na minha vida e ele veio e ele me socorreu. É simples e é poderoso. Complexo, Gente, o tempo de Deus, ele nos habilita, ele nos prepara, ele nos fortalece. Sabe, gente, o tempo de Deus, às vezes, é difícil esperar, porque a gente tem que se dominar, a gente tem que renunciar, a gente tem que pagar preço, a gente tem que estar disposto. Mas vale a pena. Vale, a gente não pode perder o tempo de Deus. E basta uma palavra, gente. Basta uma palavra. E olha, eu vou falar algo prático, tá? Algo prático do coração de Deus para vocês. É quando a gente está a um passo da nossa vitória, que as maiores lutas chegam para a gente desanimar, desistir e abrir mão de tudo. É quando falta bem pouquinho. Eu costumo dizer, é quando o inferno agoniza. É quando parece que o diabo... Assim, ó, vou falar com liberdade aqui. É quando parece que o inferno mesmo não tem mais o que fazer, numa atitude desesperada, ele tenta minar a tua fé, as tuas forças, para que você deixe de dar o último passo rumo à sua vitória, rumo à sua conquista. Então, não desanima, não. A gente está aqui para te dizer hoje,
Não desista, não desanime. Deus está trabalhando, Amém. Deus não dorme, Deus não perde controle. Amém. Deus não precisa de cenários favoráveis. Você não está nessa Amém. live por acaso, ainda que você esteja assistindo depois. Isso é para a sua vida, é para a nossa Amém. vida. Amém. Amém. Avance, avance. Glória a Apóstolo, eu costumo Deus. dizer assim, ó, quando a gente não consegue correr, a gente caminha. Quando a Anda. gente não consegue Exato. caminhar, rasteja, mas não para. Não para, nunca. Não para. Vai no teu tempo, vai do teu jeitinho, vai rastejando, mas vai. Se Vai. agarra com Deus, mas Simplesmente vai. 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 Exatamente. E olha, tudo começa, gente, na nossa mente. Eu falo muito isso aqui, apóstolo. É um canal, ó. Mente, a nossa mente gera coisas que alteram os nossos sentimentos, que refletem nas nossas atitudes. Então, se a gente não blindar a nossa mente, se a gente não encher a nossa mente com coisas que trazem a esperança para a nossa vida, que alimentam a nossa fé, se a gente não ocupar a nossa mente com coisas do trono de Deus, a gente vai ter sentimentos que vão adoecer a nossa alma, a nossa caminhada, e a gente não vai ter a atitude que a gente deveria. Exato. Exato. É um canalzinho, vem da mente, o coração e as atitudes. Quando a gente entende isso, a gente começa a tomar muito cuidado, a gente começa a buscar. Quer olhar a internet, quer olhar o Instagram, vai olhar live que te edifica, não vai olhar bobagem, porque não vai, o que não constrói, destrói. Exatamente. Vamos nos encher, né? Nos Vamos nos encher. encher da palavra de Deus, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a gente precisa nos blindar, nos encher. E esse é literalmente esse tempo, Cronos, que nós estamos vivendo. Nós hoje precisamos nos encher para a gente poder entender e esperar o tempo de Deus na nossa vida. Isso, e sabe que eu queria até, assim, né, tocar nisso, que eu achei muito legal na história da viúva de Naim, diz que Jesus se compadeceu da dor dela. Exato. Então as pessoas acham que Deus não está vendo, né? A lágrima, Deus não está vendo a dor. Senhor, parece que o Senhor não me enxerga, não está vendo o que eu estou passando. Eu quero te dizer que quando você chora, Deus chora junto. O Senhor, Chora junto, Ele se compadece. compadece. Não, o Senhor não tem prazer na nossa dor, no nosso sofrimento. Não, Deus, ele é, assim, isso é muito, minhas experiências muito com Deus. Então, eu acredito que ele é muito companheiro. Ele chora quando a gente chora, se alegra quando a gente se alegra. O coração dele tá para nos abençoar. Tá para nos abençoar. Então, eu imagino aquela caminhada, Jesus foi até aquela mulher, porque ele se compadeceu dela, ele enxergou ela. Então, eu fico vendo que essa mulher, eu acredito que ela ficou sem nome, isso ficou muito na minha cabeça. Ela ficou sem nome porque ela hoje, nesse mundo inteiro, pode ser eu, pode ser você, pode ser milhares e milhares de mulheres, qualquer uma de nós. Nós não precisamos ter, sabe, grandes presidentes, nós não precisamos ser isso, ser aquilo, nós não precisamos ser a pessoa do momento para que Deus possa nos enxergar. Nós só precisamos ter um coração em Deus. Só isso. Deus só procura um coração, só um coração quebrantado para que ele possa usar, para que ele possa sarar, para que ele possa... Eu acredito que, lógico, aquela mulher parou de chorar. Porque o texto, se ela não tivesse parado de chorar, o texto fala... Então, Deus só precisa de um coração que esteja disposto a obedecer, a ser submisso. Entendeu? Então, eu quero falar para você, sabe, hoje nessa guerra aqui, sabe, que tudo é relevância, tudo é quem tá, é ibope, é isso, é curtida, é seguidor. Eu quero te falar que Deus não nos abençoa pelo nosso Instagram, pela nossa rede social, nem pela nossa popularidade na nossa escola, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa família. Deus nos abençoa pelo simples fato que Ele nos ama e Ele procura, sabe, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que hoje, mesmo que você não conheça Jesus, quebranta seu coração, fala, Jesus, eu estou aqui, olha para mim, e Ele vai olhar para você. Peça ajuda para Ele, sabe, peça forças para Ele.
sabe? Vai atrás, corra atrás de Jesus. Eu quero ir num lugar, eu quero conhecer Jesus, quero te conhecer, Jesus, eu quero te trazer para a minha vida. Mas não fica mais parado, não fica mais chorando, vendo o funeral acontecer, sabe? Você hoje vai tomar uma posição diante de Deus. Ou você vai procurar Jesus, ou você que não conhece Jesus, você vai correr atrás de Jesus. Você que já conhece Jesus, você vai se posicionar em Jesus, limpar essa cara, falar assim, Jesus, eu estou aqui para ouvir a tua voz e fazer o que tu queres que eu faça. Simples assim. Gente, dá certo. Dá certo. Eu falo pela minha vida, sabe? Dá certo. É Ele que tem o controle de todas as coisas. É na mão dele que está o controle da vida e da morte. E eu quero hoje declarar e decretar os teus sonhos, Jesus está mandando levantar, reviver, e é Ele que vai entregar nas suas mãos. É Ele, você vai sair dessa live hoje com os seus sonhos nas suas mãos, sabe, com aquilo que você entrou angustiado aqui, sabe, totalmente transformado, e você vai sair uma pessoa diferente, e você vai sair gritando, olha, eu quero contar para todo mundo o que Deus fez por mim. É isso que vai acontecer. Amém? Deus, amém. Glória a Deus. Recebo Amém. como posse. É para Glória a todos Deus. nós. Amém. Aleluia, minha amiga. Glória a Deus. Olha, por mim, olha, eu falo isso aqui no Papo de Fé. Eu ainda vou fazer uma vigília do Papo de Fé, porque a minha vontade top. é ficar ouvindo, top. ouvindo. Oh, Deus, coisa É boa. muito bom falar de Jesus, é muito bom. É muito bom mesmo. Sabe, quando eu imagino como é que os discípulos não ficavam aos pés dele, conversando, é muito gostoso quando a gente pode ter esse relacionamento com Deus. E assim, a nossa fé é edificada, a gente sai respirando. Sabe, o que eu espero é que as pessoas que entraram aqui precisando de uma palavra, que elas tenham recebido e que elas saiam hoje respirando, sabe? Não arrastada, mas respirando, vivas. Eu declaro vida, eu decreto vida, a vida de Deus sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa fotinho, vou desativar os comentários, só um minutinho. Só para a gente registrar, façam um print, marquem a gente, eu vou repostar todo mundo. Amém. É bênção. A gente reposta, marca aí, gente. Ai, gente, olha, deixa eu até fazer um coração bem lindo. Bora. Vamos tirar foto do coraçãozinho, né? Subir aqui. Ai, Glória linda. a Deus. Amém. Que prazer. Aleluia, amo gente. demais. Foi muito bom rever, viu? Glória a Deus. Estou assim como quem sonha, viu? Muito honrada, obrigada. Te amo, te quero mais. Oh, não brinca não, que nós estamos florescendo no deserto também. Vamos. A palavra está pronta. Tá pronta. Nós somos a árvore que floresce no deserto. Glória a Deus, glória a Deus, minha amiga. Obrigada pelo teu carinho, por aceitar esse convite. Obrigada, eu que agradeço. Muito honrada. Me senti muito privilegiada mesmo. Muito mesmo. Obrigada. Amo demais a tua vida. Amo. Referência para mim. A tua vida é uma referência. Glória vou a Deus. Aí, hein? Olha, se você não vier ao Rio ou ao Sul, eu vou aparecer em Brasília. Pode vir para Brasília, é sua casa aqui. Amém. Beijo, minha lindona. Beijo, obrigada. Deus te abençoe. Tchau. Amém. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama.
fica essa dica. Nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.